1h21. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta. Você que estava com o Gazeta Alerta, agora você está conosco. Hoje nós encerramos, com Alan Rick, o candidato Alan Rick, encerramos o ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado. E, bom, Alan é um velho conhecido aqui do Gazeta Entrevista, não dispensa qualquer apresentação, está liderando as pesquisas de intenção de voto, está todo aqui cheio de 444. Alan, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista, boa tarde. Boa tarde, Itaão, uma alegria estar com você, com os nossos telespectadores da TV Gazeta. Você desculpa um pouco a rouquidão, é o dia a dia de uma campanha que é bastante puxado, mas muito feliz pelo que nós temos visto, pelo abraço da população. Então, momento de muita alegria para mim, para aqueles que têm estado ao nosso lado, numa campanha tão alegre, tão propositiva como a nossa. E hoje é um dia da gente falar um pouco mais desse trabalho e daquilo que nós sonhamos para o Acre no Gazeta Entrevista. Alan, em respeito a você, eu vou iniciar a conversa falando sobre educação. Vou dizer o porquê. Esteve sentado aqui conosco um dos diretores da Associação de Docentes da UFAC, da ADUFAC, o professor João Lima, e ele citou você. Então, pelo fato dele ter citado, eu acho justo que você o responda. E o que ele falou? Qual foi o raciocínio do professor? Eu vou resumir. Ele disse o seguinte, olha, o que não pode, vou lembrar aqui, não vou saber retomar o raciocínio literal do professor, mas o espírito da coisa não pode agir como o Alan Rick. Por quê? Porque o Alan Rick, ao mesmo tempo que destinou emendas para a UFAC, e isso ele reconhece, mas votou pelo teto de gastos. E o teto de gastos tem sido notícia há praticamente uma semana, em função das consequências que já estão chegando nas escolas, com destaque para Minas Gerais. Tem escola dividindo um ovo cozido em 4 para poder dar conta da criançada lá com a merenda escolar. Alan, eu queria que você respondesse ao professor em relação a dar emendas para a universidade, por um lado, e vota pelo teto de gastos por outro. E aí? Primeiro, é preciso que as pessoas compreendam o que é o teto. Em 2016, a Câmara, de forma esmagadora, e o Senado votaram uma matéria que estabelece que o governo não pode gastar mais do que arrecada. É isso. Você que está em casa, se você ganha R$1.000 por mês e começar a gastar 1.500, vai chegar um momento que você vai ter que penhorar a sua casa, fazer um financiamento, um empréstimo. Você não vai conseguir mais se manter. O teto de gastos é isso, estabeleceu que os estados, os municípios, o governo federal não podem gastar mais do que arrecadam. Não é verdade que congelou salários, que congelou investimentos. O teto é muito claro, ele estabelece os princípios constitucionais e os percentuais. Por exemplo, para a educação, a União deve investir 18% do seu orçamento em educação. Isso está sagrado, isso não foi modificado. Os estados e municípios devem investir 25% em educação, do seu orçamento, da sua arrecadação com impostos. Da mesma forma com a saúde, que deve se investir pelo menos 15%. Isso é o mínimo que tem que ser investido e o que está na Constituição, o que está na matéria. Então, existe muita desinformação. Infelizmente, isso é utilizado muito pela esquerda para tentar desvirtuar uma matéria que foi muito importante para o Brasil, que criou um regime de responsabilidade fiscal. Você não pode, gastar mais do que você arrecada, mas isso não impede de fazer investimentos. O país precisa retomar o crescimento econômico, o país precisa retomar a sua estabilidade econômica para que os novos investimentos aconteçam. Por isso que nós colocamos nossas emendas parlamentares, para repor aquilo que, por exemplo, a crise econômica, a inflação e todo esse momento de pandemia causou a economia não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então nós temos que entender que quando o parlamentar vota, ele vota com o objetivo, melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós temos feito. Nós não podemos ser irresponsáveis, mentir e jogar para a plateia. Temos que falar a verdade, não utilizar uma proposta tão importante e que ajuda os estados e os municípios como uma maneira de manobrar a opinião das pessoas. Então nós temos ajudado a UFAC, colocamos ali mais de 14 milhões de reais de emendas nossas, tanto de emendas de bancada quanto emendas de minha autoria individuais, e temos ajudado na votação de pisos importantes, tá? Veja só, nós aprovamos o reajuste do piso do professor, numa votação apertadíssima na Câmara dos Deputados. Eu votei a favor do piso dos professores, do reajuste. Eu votei a favor do novo piso nacional da enfermagem. Quando muita gente dizia, inclusive prefeitos que se dizem do lado do povo e alguns governadores Brasil afora,
que não podíamos aumentar o piso da enfermagem, que eles não dariam conta de pagar. Mas se você for avaliar bem, o próprio governo federal disse, nós ajudamos os estados e os municípios a pagarem o piso. É justo que esses servidores recebam esse aumento. Muitos estados e municípios pagavam uma mixaria para os servidores da enfermagem, não só enfermeiros, mas para os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Agora vão ter um pagamento justo, pelo menos para equilibrar as perdas que tiveram ao longo do tempo. Ministro, o que é que você tem a dizer? Canetada absolutamente discricionária e unilateral do ministro. Eu entendo que ele não pode fazer isso. É mais uma medida de ativismo judicial. Eu entendo que quando o Congresso e o presidente da República, o Congresso vota, aprova, e o presidente da República sanciona, o Supremo não tem que se meter, Itaã. Por quê? É matéria de competência do Legislativo e a sanção de competência do Executivo. Não se pode querer inverter os papéis. Então, sou totalmente contra o que foi feito pelo ministro do Supremo, se eu não me engano foi o ministro Barroso, que deu a canetada e suspendeu o pagamento por 60 dias. Sou totalmente contrário a esse tipo de medida. Inclusive, apresentei um projeto de lei, sou coautor de um projeto de lei que trata da usurpação de competência. E no Senado nós vamos lutar contra isso, Itaã. Porque o Senado é o foro contra o ativismo judicial. Não se pode mais ver esse tipo de coisa acontecendo. E tem mais, nós também aprovamos o piso dos agentes comunitários de saúde, votamos a favor. Tenho votado a favor dos servidores públicos em todas as minhas votações. Ô, Alan, você concorda que aqui na gestão pública do Acre atualmente, a saúde é o grande tema? Eu vou lembrar aqui uma fala que nós já tivemos aqui, inclusive. Você é um teimoso no que se refere ao Hospital João Câncio Fernandes. Eu tenho acompanhado isso desde a época que você era deputado federal, ainda quando o governador era Tião Viana. Você falava que as emendas que você destinava para o hospital não andavam e você relacionava isso com fatores políticos, né? Na época de Tião Viana. Mas e agora, com Gladson Cameli? Ele não é um parceiro? Você não é um parceiro do governador Gladson Cameli? Por que as coisas não andam ali? A diretora do hospital alertou a Secretaria de Estado de Saúde várias vezes, Alan, e ela teve como remédio a exoneração do cargo. Concordo com você, Itaã. Foi uma injustiça que foi feita com a diretora do hospital, Edgardina Barbosa, uma gestora extremamente dedicada, competente. Tinha alertado a CESACRE e a CEINFRA sobre a necessidade de se alugar um prédio para colocar aqueles pacientes, enquanto o hospital está em reforma e ampliação, inclusive com muito esforço nosso para que isso aconteça, para que Sena Madureira tenha um hospital digno, um hospital regional digno à população, e aconteceu aquela fatalidade. Várias vezes a Edgardina apontou aquela situação. Então eu espero que os órgãos competentes façam a devida apuração e as pessoas responsáveis sejam punidas. E essa falta de consequência da sua articulação em Brasília em relação às emendas? Não chega na ponta, o hospital está lá caindo. Não, as emendas estão acontecendo. Se você visitar a Sena, o hospital está com 75%, 80% dele pronto. Falta algumas construções ainda de edificações, mas agora vai iniciar o acabamento dele, que é a parte que eu reputo que é a mais difícil, né? O acabamento, tem que fazer a instalação dos equipamentos, a instalação de tudo. O hospital é uma coisa grandiosa. Então, o projeto está muito bonito, é fruto de emenda nossa, ali tem 12 milhões e meio de reais de emendas nossas. Claro que eu gostaria que estivesse andando mais rápido, teve várias paralisações ao longo do tempo, que eu procurei várias vezes a CEINFRA, procurei várias vezes a CESAC para dizer, olha, a obra está parada. Os secretários também, eu não posso ser injusto. Todos tenho que ser muito justo com a secretária Paula, tem sido uma grande gestora, todas as demandas que eu tenho apresentado, ela tem sido muito sensível em buscar atender. E o secretário Cirleudo também, da mesma forma que eu cobrei várias vezes a execução da obra, e cobrei duramente. Eu disse, olha, Cirleudo, nós não precisamos ir para o Ministério Público para cobrar a execução. Ele, não, deputado, não precisa, vamos executar, vamos fazer a coisa acontecer. E é isso que eu tenho feito, buscado e fiscalizado, não só lá em Sena, não. Então, eu estive lá em Acrelândia, de lá eu liguei para o secretário. Secretário, olha aqui, a obra está parada, o Hospital de Acrelândia tem que andar. E o secretário imediatamente acionou a empresa retomou as obras. Eu não sei se era por falta de pagamento de servidor, alguma coisa que tinha acontecido. Mas então eu fico fiscalizando, eu vou lá para a obra para ver o que está acontecendo. Estive lá na obra do porto de Porto Acre, das rampas, da escadaria, liguei para o Petrônio, imediatamente o Petrônio entrou em contato, resolveu o que estava pendente. Então o que eu vejo? Eu vejo assim, até uma muito boa vontade
destes secretários, vejo muito trabalho, muita dedicação deles, mas claro que nem tudo é perfeito, por isso que nós temos que fiscalizar. Muitos parlamentares reclamam, e com razão, de que outras emendas não são executadas. E o parlamentar quer ver a sua emenda executada, que é o benefício chegando para o cidadão. Bom, tem aqui uma pergunta do seu Manuel, lá do bairro Placas. Ele diz: você morando no Acre, sabendo da importância do tema meio ambiente e a relação com os povos indígenas, com a nossa floresta, como você explica a sua votação a favor da mineração em terras indígenas? Primeiro que eu respeito muito o que pensam os telespectadores, e é importante você dar explicação a respeito das suas votações, né? Seu Manuel, muito boa pergunta. O que é que nós estamos votando? Uma legalização daquilo que é bom para o Brasil, que vai gerar impostos, vai garantir empregos e respeito ao meio ambiente. O que acontece hoje é garimpos ilegais. Os garimpos ilegais estão destruindo o meio ambiente, destruindo áreas indígenas, porque não tem fiscalização. Tem que ir lá a Polícia Federal, tem que os órgãos de controle fiscalizar para poder combater isso daí. Tá? Eu sou favorável que os indígenas tenham o pleno usufruto de suas terras. Para a agricultura, para turismo, como é nos Estados Unidos, para a agricultura mecanizada, para o que o povo, aquela comunidade indígena desejar. Obviamente, respeitando, por exemplo, a nossa área de reserva legal, que é de 80%, respeitando a legislação ambiental. Agora, não podemos permitir que os nossos indígenas vivam numa situação de miséria. É preciso dar condições para que eles possam trabalhar e receber dividendos da sua riqueza na sua área. Vou te dar um exemplo. Aconteceu recentemente a especulação mineral no Juruá. Uma empresa do Mato Grosso, na cidade de Pontes de Lacerda, fez uma consulta à Agência Nacional de Mineração para prospectar diamante e ouro em várias áreas ali do Juruá, de Cruzeiro do Sul, de Mâncio Lima e de Rodrigues Alves. Fui procurado pelos empresários do setor mineral de Cruzeiro do Sul, são as jazidas de barro, de areia, dos areais e tal, as olarias, preocupadíssimos com isso, porque existe uma indústria da especulação e da utilização dessas áreas apenas para especulação, ou seja, essas empresas têm o direito de lavra, mas elas podem, por exemplo, causar um dano às empresas do local, os empresários locais lá do Juruá, que exploram o barro e a areia. Então nós procuramos a Agência Nacional de Mineração e, obviamente, que a agência fez uma nova análise desse pedido de lavra para não prejudicar esses empresários de Cruzeiro do Sul que geram emprego, que utilizam ali aquelas áreas legalmente para exploração de barro e de areia e que poderiam ter suas áreas embargadas para uma empresa lá do Mato Grosso explorar diamante e ouro, que não existe naquela região. A UFAC mesmo já fez estudos geológicos e comprova que não existe. Para você ver como é que é o nível da especulação e desse jogo de bastidores que existe. E esse fato que você está falando aí gerou uma desinformação, o que assustou, porque quando você fala que tem ouro e diamante em determinada região, isso cria, Nossa, isso cria um frisson impressionante. A Maria Cirleia, do bairro Floresta Sul, está te perguntando o seguinte: pergunta para o candidato Alan Rick por que ele votou nos PLs que congelaram 1 ano e 7 meses de tempo de serviço dos servidores públicos para efeito de benefício de licença-prêmio, sexta parte, etc. E também a PL que retirou dinheiro das faculdades públicas de todo o país. De que adianta dizer que mandou... Isso aqui em relação ao teto de gastos, imagina. Sim. Não, Cirleia, Maria Cirleia. Maria Cirleia, isso não é verdade. Vou repetir aqui, nós votamos favoráveis a vários reajustes de servidores. Vou repetir aqui, reajuste do piso dos professores, eu votei favorável. Nós ganhamos por 225 a 222. Ganhamos por 3 votos essa votação na Câmara dos Deputados. Votei favorável ao novo piso da enfermagem. Votei favorável ao novo piso dos ACS. Votei favorável aos servidores da segurança pública na reforma da Previdência, para que eles fossem protegidos. Ou seja, muita desinformação, muitas vezes é o jogo das fake news, né? Um candidato teve aqui, inventou uma fake news, dizendo que militância minha estava atacando ele. Então, deixa eu só ser mais claro, quem falou isso foi o candidato Genilson, falou que seus militantes em redes sociais teriam atacado, falando que ele era a favor do aborto, etc. E qual a consequência Não, disso? Eu entrei em contato com o Genilson, lamentavelmente, infelizmente, isso tem acontecido. Alguns candidatos, como estão atrás da gente nas pesquisas, procuram nos atingir, nos atacar de alguma maneira para tentar virar o jogo. É uma pena que na política isso aconteça. O que eu digo? Quem tem proposta, apresenta proposta. Quem não tem, ataca os outros.
Quando eu contactei o Genilson, que eu reputava meu amigo, uma pessoa que eu considerava, e perguntei a ele quem foram as pessoas que o atacaram, ele não soube me responder. Mande o print para mim, Genilson. Não me mandou, porque não existe um ataque de nenhum militante meu a ele. Pelo contrário, existem ataques constantes dos militantes do Genilson a mim. Isso é uma pena, Genilson, porque você poderia usar o tempo da sua campanha para falar das suas propostas e não para me atacar. O povo acreano é muito sábio, ele não cai nesse jogo. O jogo dos ataques é o jogo que os acreanos já estão acostumados. Na reta final de campanha, começam os ataques àqueles que estão à frente das pesquisas. Por quê? Porque é o desespero, Itaã. E é uma pena que isso esteja acontecendo. Genilson é o único? Não, não só ele, mas outros candidatos também têm feito isso, né? Mas é uma pena que isso aconteça, mas é como você disse, é do jogo político. Tem pessoas que agem dessa maneira, eu vou continuar trabalhando, mostrando as minhas propostas, o que eu fiz, o que eu pretendo para o meu estado. Porque o povo do Acre não é massa de manobra, não vai ser enganado. E por falar em propostas, depois do intervalo, vou fazer aqui a abordagem do Frank, lá da Vila Acre. Está perguntando o seguinte para você. Pergunta ao entrevistado qual a proposta para os novos empregos para o estado do Acre. Muito bom. E para as novas indústrias, né? O que você, uma vez senador, vai pelejar lá no Senado pelo estado do Acre. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.